Vamos para mais uma aula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. O nosso assunto de hoje é a introdução à construção de circuitos. Os objetivos desta aula são introduzir regras gerais para a construção de circuitos hidráulicos e pneumáticos de acordo com a normalização apropriada, identificar partes e elementos em um circuito e apresentar exemplos de aplicação das regras aqui descritas. Regras básicas para a construção de circuitos. Nós vamos seguir a norma ISO, a norma internacional ISO 12191, para a confecção da simbologia dos componentes, e a norma ISO 1219-2 para a elaboração de diagramas hidráulicos e pneumáticos. Conforme essa normalização, os símbolos de componentes devem ser distribuídos de baixo para cima e da esquerda para a direita, de acordo com a seguinte ordem. Vamos colocar a fonte de energia, no caso da pneumática, normalmente uma fonte de pressão, no caso da hidráulica é uma unidade de potência. A localização é na parte inferior do circuito, no lado esquerdo. Em relação aos componentes responsáveis pelo controle, pelo comando dos atuadores, na verdade são as válvulas e outros elementos de emissão de sinais, como sensores, botões e assim por diante. Eles são colocados também de baixo para cima e da esquerda para a direita. E os atuadores, que são os elementos que realizam o trabalho, eles são posicionados na parte superior do circuito, também começando da esquerda para a direita. Assim, se nós temos em um circuito pneumático 3 ou 4 atuadores, então o primeiro estaria localizado mais à esquerda, o segundo estaria localizado ao lado à direita e assim por diante. Todos os elementos devem ser desenhados nos diagramas na posição inicial de trabalho, que vai ser uma posição normalmente aberta ou fechada, ou ainda, se não for no caso de uma válvula de 4 ou 5 vias, essa posição ela corresponde ao estado em que o atuador inicia, quer seja no estado recuado ou quer seja no estado avançado. Essa posição inicial, também denominada de posição normal, é a posição que assumem os componentes pneumáticos ou hidráulicos após sua montagem na instalação. No caso da pneumática, após feita a instalação física do componente e conectada à rede de ar comprimido com pressão, se desenha o componente no seu estado inicial, como ele estaria quando esse circuito pneumático for pressurizado. No caso, os componentes eletropneumáticos, eles são desenhados ou representados na condição elétrica desenergizada. E o código de identificação desse componente ele é desenhado próximo ao respectivo símbolo. Para termos uma compreensão em relação ao que significa a posição inicial ou posição normal, nós temos aqui 4 exemplos. Então, no exemplo à esquerda, superior à esquerda, temos uma válvula de 3 vias e 2 posições, acionada mecanicamente por rolete. Observamos o seguinte, que se esse rolete não estiver acionado, prevalece a força de mola, a válvula assume a posição à direita, que interliga a saída de trabalho com a exaustão 3. De modo que essa é a condição não atuada da válvula e, portanto, é a sua condição inicial em que ela deve ser desenhada no circuito. Por outro lado, se esse rolete estiver inicialmente atuado, por exemplo, se esse rolete está posicionado na posição no fim de curso em que o cilindro está recuado, e esse cilindro está inicialmente recuado, isso significa que ele vai estar acionando o rolete e, portanto, a válvula deve ser desenhada em sua condição inicial, ou seja, como esse rolete já está pressionado, isso significa que a válvula, mesmo sendo uma válvula normalmente fechada,
conforme mostra a simbologia, ela é desenhada na sua condição atuada, porque esta é a condição inicial em que ela começa a trabalhar. O raciocínio se repete no caso de uma válvula normalmente aberta. No caso da esquerda, nós observamos que a passagem do ar é livre, o que caracteriza a válvula normalmente aberta, considerando que o rolete não está atuado. Porém, se no estado inicial, novamente repetindo o raciocínio, o atuador pressiona o rolete, então, mesmo sendo uma válvula normalmente aberta, ela é representada em sua condição atuada. E nos itens 3 e 4, também se repete o raciocínio, mostrando que se não houver acionamento dos elementos de acionamento, nesse caso pressão, a válvula é desenhada então onde prevalece a força de mola, no caso aqui do exemplo 3, na sua condição normalmente fechada. Porém, se no início essa válvula está pressurizada, então ela é desenhada conforme a simbologia à direita. Se o cilindro está ele começa inicialmente recuado, então imaginando que a haste está posicionada aqui ao lado da direita, a haste do cilindro, então a válvula vai ser desenhada nessa condição. Porém, se o cilindro começa inicialmente avançado, ou seja, no início, quando é pressurizado o ar comprimido na instalação, esse cilindro já avança, então a representação da simbologia da válvula de 5 vias é feita conforme mostrado aqui no desenho do item 4 à direita, ligando a linha de pressão 1 com a saída 4. Tudo depende do estado inicial do atuador e se os elementos de atuação estão inicialmente acionados ou não. Ainda seguindo a normalização mencionada, quando nós vamos identificar, por exemplo, bombas ou compressores, nós vamos colocar ao lado a representação P de pump em inglês. Para o caso de elementos que convertem a energia do fluido em energia mecânica, que são os atuadores, vão receber o nome de A. Então, aqui pode ser atuadores lineares ou atuadores rotativos. No caso dos motores utilizados como elementos de acionamento, normalmente de bombas e compressores, então a representação vai ser M. Entendendo que aqui um motor hidráulico ele é um atuador porque ele recebe energia hidráulica ou pneumática para a realização de trabalho. Enquanto que o motor que gera o movimento, que produz o ar comprimido ou que faz a bomba enviar a vazão, então ele recebe a representação M, que esse motor normalmente é um motor elétrico, mas muitas vezes pode ser um motor térmico. Os sensores ou elementos emissores de sinal recebem a denominação S, válvulas V, solenoides, sensores de proximidade, relés, não estão contidos na norma ISO 1219. Então, por isso tem um asterisco aqui ao lado. Então, uma prática bastante comum utilizar Y para solenoides, B para sensores de proximidade, K para relés ou contatores. E todos os elementos que não estão nessa classificação, a norma recomenda que se utilize a letra Z ou qualquer outra letra que não seja uma das que estão já utilizadas. Então, é bastante comum, dependendo do fabricante, nós observarmos vemos várias outras letras sendo utilizadas e não necessariamente a letra Z. A norma ela apenas recomenda, ela não traz uma obrigatoriedade sobre o uso de letras ou símbolos específicos. Ainda na interpretação dos circuitos, nós vamos encontrar alguns tipos de linhas, né, que são usadas para interligar os componentes. Então, a linha mais comum é a linha contínua, que ela representa a linha de trabalho por onde o fluido passa, quer seja ar comprimido, quer seja o fluido hidráulico.
ou ainda ela também pode ser a linha por onde passa a eletricidade. Nós temos as linhas tracejadas, que elas representam linhas de comando, ou seja, são linhas de pilotagem, mas também elas podem representar linhas de dreno, muito usados na área da hidráulica, para bombas e motores, ou também para representar posições de transição de válvulas direcionais. A linha traço-ponto ela é utilizada para enquadramento de dois ou mais componentes num grupo construtivo. Na sequência, nós vamos dar um exemplo. É quando vários elementos pertencem ao mesmo grupo para desempenhar uma função específica. E ainda nós observamos o cruzamento de linhas. Então, a norma ela determina que, se houver um cruzamento de linhas, isso implica que essas linhas estão no estado não conectado. É como se uma linha estivesse passando por cima e outra passando na parte de baixo, mas elas não têm conexão. Para haver conexão, é necessário que esse pontinho interligue essas linhas, ou seja, todas estariam comunicadas nesse ponto de intersecção. E a norma antiga ela mostrava essa alternativa para a representação da esquerda. Então, para indicar que a linha vertical não está ligada na linha horizontal, se faz um desvio para representar, o que fica bastante claro. Essa forma, que é a forma mais atual, recomendada pela norma, muitas vezes ela traz um pouco de confusão. Dependendo do software que se utiliza para a representação dos diagramas hidráulicos e pneumáticos, nós encontramos as duas representações. Para fins de exemplo, esse circuito mostra vários elementos sendo desenhados próximos uns aos outros e tracejados em torno deles, ou seja, eles desempenham uma função específica. Então aqui nós temos uma unidade de potência. Normalmente, quando se adquire uma unidade de potência de fabricantes, esse conjunto já vem pronto. Então já vem um reservatório, já vem a bomba hidráulica interligada no motor elétrico, já vem uma válvula de segurança com um manômetro, ou seja, tudo isso aqui representa aqui uma unidade de potência. Então isso faz com que esse elemento tenha uma função específica e por isso ele seja representado por essa linha traço e ponto. Aqui também, quando se adquire um acumulador, por questões aí de segurança, normalmente se compra o conjunto pronto, o acumulador com válvulas interligadas. Geralmente aqui também vem instalado uma válvula de alívio juntamente com o manômetro. Pode ser comprado separados? Pode sim. Daí nesse caso, muitas vezes essa representação é feita de forma separada. Tá? Mas o mais comum é da forma que está mostrado aqui. Ainda vamos para um segundo exemplo de identificação das linhas de pilotagem e dreno. Então, nós vimos no slide anterior que essas linhas de pilotagem são desenhadas na sua forma tracejada. Então, o acionamento dessa válvula de 5 vias é feito por pressão, ou seja, é um acionamento piloto. Então, isso implica que essa linha de pressão é usada apenas para fazer a válvula mudar de posição, não é uma linha de fluxo, não é uma linha de vazão, o que implica então que ela pode ser representada dessa forma tracejada. Da mesma forma, esse contador ele só recebe pulsos. Essa vazão não tem saída, essa vazão, né, na verdade, esse fluido sob pressão vezes uma área gera uma força, e essa força então cria os pulsos, e esse raciocínio se estende para todos os demais elementos. Nós temos uma entrada, mas nós não temos uma saída, e isso caracteriza que não existe um escoamento contínuo, e por isso então é chamado de linha de pilotagem. E aqui nós temos as linhas de dreno de uma bomba hidráulica, que também utiliza essa forma de representação. Nesse exemplo, nós vemos o que? Identificação de um circuito pneumático. Então, aqui nós vamos retornar ao slide anterior, que falava das questões de representação do estado inicial dos componentes. Nós temos uma diferença bem nítida, que já foi explicado antes. Esse é um exemplo apenas para demonstrar,
de duas válvulas que representam os sensores de fim de curso acionadas mecanicamente por rolete, que são os sensores 1S1 e o sensor 1S2. O sensor 1S1 posicionado no início do curso do atuador 1A e o sensor 1S2 posicionado no final do curso do atuador 1A. E nós observamos que eles estão representados de forma diferente, muito embora as duas válvulas, 1S1 e 1S2, sejam válvulas normalmente fechadas. Então, por que está se caracterizando essa diferença? Então, no caso da válvula 1S1, nós temos que observar a localização. O cilindro, o estado inicial dele, ele é recuado, ou seja, como ele está nessa posição recuada, a haste do cilindro já pressiona o rolete, fazendo com que essa válvula esteja em seu estado inicial atuada. E por essa razão, como a sua condição inicial é atuada, ela é representada então no seu estado inicial. Por outro lado, a válvula 1S2 não está no seu estado atuado. Por quê? Porque o cilindro está recuado e somente quando ele chega no final de curso é que ele vai acionar o sensor 1S2. Em consequência, a mola prevalece, faz a válvula retornar à posição à direita e a válvula, então, deve ser desenhada nessa condição inicial. E isso, então, mostra a diferença de representação desses dois sensores, muito embora ambos sejam normalmente fechados. Ainda nas questões, no assunto de identificação de circuito pneumático, a diferença desse para o anterior, só olhando aqui a legenda da figura, que essa da figura anterior era um circuito pneumático com comando de apenas um atuador, então era o atuador 1A. Tá? E aqui nós temos um comando de múltiplos atuadores, então todos vão estar pertencendo à mesma máquina, mas como essa máquina ou esse equipamento contém mais de um atuador, nesse caso são 3 cilindros pneumáticos, cada um deles vai receber a designação A, conforme já foi mencionado, mas o primeiro vai ser 1A, o segundo 2A e o terceiro 3A. Aqui nesse texto destacado em vermelho, nós vamos observar então a ordem recomendada pela norma ISO 1219, que os componentes devem ser desenhados de baixo para cima e da esquerda para a direita. E embaixo nós temos que incluir quem? A fonte de energia, que nesse caso aqui é a nossa fonte de pressão, que representa o ar comprimido vindo da rede de distribuição. Depois nós temos a unidade de serviço, ela não é caracterizada como nenhum dos elementos, então ela recebeu a designação Z, 0Z, depois a válvula 0V, ou seja, isso aqui pertence a uma unidade geral de distribuição de energia e por isso ela recebeu o número inicial 0. Aqui nós vemos o atuador 1A. O atuador A ele contém 2 sensores de proximidade, então, como esse atuador ele começa com a designação com o número 1, então todos os componentes que realizam o processamento de informações interligadas ao atuador 1A, eles também vão iniciar com o número 1. Então, nós vamos ter o sensor 1B1 e o sensor 1B2, que são os fins de curso do cilindro 1A. Nós temos as válvulas 1V1, válvulas 1V2, 1V3, que estão realizando esse processamento da energia que está sendo enviada para o atuador 1A. E os solenoides de comando da válvula 1V1 também vão iniciar com o número 1. Se nós fizermos a comparação com o atuador 2A da direita, nós vamos observar que todos vão iniciar com todos os componentes vão ter sua identificação iniciada com o número 2. Por qual motivo? Porque o atuador é o atuador 2A. Então nós vamos ter as válvulas 2V1, as válvulas 2V2 e a válvula 2V3. Da mesma forma, os solenoides que energizam a válvula 2V1 são os solenoides 2Y1 e 2Y2. E assim por diante. No atuador 3A vamos ter as válvulas 3V, solenoide 3Y1. Se tivéssemos outros atuadores, eles iriam
aumentando a numeração para seguir essa mesma ordem. Observando também o seguinte, que a numeração ela aumenta de baixo para cima e também, né, vai aumentando da direita para a esquerda, assim como já foi comentado. Se nós retornarmos ao circuito anterior, vamos observar novamente isso, que como nós temos apenas um atuador, todos os componentes aqui associados ao cilindro A, todos vão ser identificados com o número começando pelo número 1. Aqui nós temos um exemplo de um circuito elétrico de comando desse circuito eletropneumático à direita. A identificação dos componentes obedece à mesma regra observada no slide anterior. E aqui no circuito elétrico nós vamos utilizar essa representação K1, K2, K3 em ordem sequencial crescente para identificar os diferentes componentes desse circuito elétrico, que são os relés, os contatos dos relés, os sensores de proximidade, que recebem a mesma identificação do cilindro pneumático e assim por diante. Essas são as referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Agradeço por assistir esse vídeo, desta videoaula que tratou do tema construção de circuitos hidráulicos e pneumáticos. A nossa próxima videoaula vai tratar do assunto de válvulas de controle de pressão.